Hoje nós vamos falar sobre subconsciente, Moana e prosperidade. Ah, olha a combinação que eu trouxe hoje para você. Vamos ver como que isso aqui funciona? Vem comigo que você já vai entender. Semana passada teve um dia que eu acordei, cheguei na lavanderia e um vasinho que eu tinha plantado com ervas lindas tinha caído por conta do vento que estava fazendo e estava ali terra para tudo quanto é lado, mudinha de planta para tudo quanto é lado. Então eu fui recolhendo a terra para plantar de novo aquelas mudinhas, deixar ali tudo bonitinho novamente. E chegou um momento, sabe quando fica aquela terra bem fininha? E eu tentava varrer aquela terra, mas o vento era tão forte que ele espalhava a terra, fazia mais sujeira, sujava tudo de novo aquilo que eu estava tentando limpar. E qual é a relevância desse ponto aqui? Quando nós trabalhamos o nosso racional, quando nós pensamos somente no nosso lado lógico, o vento vai trazer a sujeira de volta. É preciso a gente ir lá, fechar a janela, fechar aquele movimento que está fazendo a bagunça, criando a confusão, para que a gente consiga fazer uma mudança que seja duradoura. Então, o que que eu precisava fazer ali? Realmente fechar a janela para conseguir varrer, tirar a sujeira, plantar de novo tudo no vaso, bonitinho, para que então a lavanderia ficasse pronta. E quando nós trabalhamos o nosso lado racional apenas, nós não conseguimos gerar uma mudança duradoura, porque da mesma forma que o vento trazia essa terra, o nosso subconsciente, ele traz informações o tempo todo, questionando aquilo que nós fazemos, questionando as nossas escolhas. É isso que eu chamo nos vídeos, você já deve ter visto eu falar muito sobre as nossas narrativas. As nossas narrativas são isso. Tem uma parte de nós que está condicionada a pensar de uma determinada maneira. E ela vai usar essas narrativas, por exemplo, quando chega uma frase ali na sua cabeça que fala assim: você não é bom o bastante, você não é ninguém na fila do pão. Quem você acha que é para fazer isso? Ou então que o universo é escasso, que não tem o suficiente para todos. Essas narrativas que acontecem ali da nossa mente é que vão criando uma bagunça e uma programação para nós agirmos de uma determinada maneira. E é ali que a gente tem que trabalhar. É nessa informação que acontece no nosso subconsciente. E olha que curioso que é isso. Quando você acredita nessas narrativas, quando você tem esse pensamento e você acredita naquele pensamento, a sua assinatura energética reage e você acaba sofrendo por conta disso. Primeiro você já sofre porque acreditou no pensamento. E fisiologicamente, porque esse pensamento teve uma emoção, ele trouxe com ele uma emoção e essa emoção causa uma resposta na nossa fisiologia, causa uma resposta no nosso corpo. Imagina pelo simples fato de nós termos acreditado nisso que foi a frase que surgiu, né, o pensamento que surgiu na nossa mente. E quanto mais então nós nos conectamos com essa narrativa, mais força ela vai ter, mais força a gente acaba atribuindo a essa situação que nós não estamos gostando. Então, imagina que você vai é, passar por uma oportunidade que você vai ter, talvez, uma entrevista de emprego e aquela frase, né? O seu subconsciente fala assim: nossa, mas o mercado está escasso, não tem lugar para todo mundo, o mercado está fraco, não sei se você vai conseguir isso. Começa a passar esse pensamento. Se você se agarra nesse pensamento e vai embora com ele, você dá força para ele. E esse primeiro movimento, que foi um temorzinho, só um ligeiro desconforto quando o primeiro pensamento surgiu na sua mente, agora ele ganha força. E a sensação de desconforto fica maior, fica mais forte.
Olha como é ruim, como nós acabamos fazendo um movimento contrário daquilo que nós queremos, porque nós acreditamos no que na nossa mente falou. Nós pegamos esse pensamento, pegamos essa narrativa e seguimos com ela. E o curioso é que isso é uma escolha. Sim, é uma escolha. Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui, mas o que nós vivemos hoje é o resultado das escolhas que nós fizemos independentemente da área, pode ser no relacionamento, pode ser nas finanças, pode ser sua relação com o seu corpo. O que você vê hoje é a consequência de uma série de escolhas que você fez. E é aqui que fica interessante. E é aqui que a gente vai se aprofundar mais, porque o nosso cérebro e o nosso subconsciente são a chave para a gente analisar por que que isso acontece. Como eu disse, o nosso subconsciente influencia o nosso comportamento na forma desses pensamentos, dessas narrativas esse movimento do subconsciente trazer uma informação para nós constantemente, trazer uma informação para nós que questiona uma determinada escolha que nós estávamos fazendo, isso influencia as nossas decisões e influencia as nossas escolhas. Se você não sabe disso, vai ficar sempre olhando para fora, buscando no mundo externo o que está, na verdade, acontecendo no seu mundo interno. Então, nesse exemplo que eu dei da entrevista de emprego, e de pensar que o mercado está fraco, o seu subconsciente pode ter te vendido essa ideia de que o mercado está fraco. E você vai sempre olhar para fora e repetir essa informação. E aqui que a gente precisa fechar as janelas e mudar isso. Não é o emprego, não é o chefe, não são os pais, não é o companheiro. Na verdade, aquilo que nós vivemos é o resultado do que está guardado no nosso subconsciente. É o nosso programa operacional. E se o seu programa operacional registrou que você precisa trabalhar muito, suar a camisa, ter sangue nos olhos para ter sucesso, somente através de muito esforço é que você vai ter sucesso, conhece essas narrativas? Se você tem essa programação, as consequências disso vão ser o quê? Estresse, falta de tempo para a família, eventualmente até um burnout. Mas a gente pode ir além, né? Isso cria em você uma assinatura energética, uma vibração, uma frequência no seu campo, onde você se conecta e atrai situações e pessoas nessa mesma vibração. Então, se eu estou vibrando nessa faixa aqui, eu vou me conectar com experiências, pessoas, situações nessa mesma faixa de vibração. E é aí que você identifica aqueles padrões repetitivos na sua vida. Situações e pessoas não são um movimento do acaso. Existe uma conexão entre a sua assinatura energética e aquilo que você experimenta no mundo externo. Então, eu queria trazer uma proposta aqui, logo de cara, para você pensar assim. Olha para a sua vida hoje. Como que ela está? A sua vida hoje é o reflexo desse sistema operacional que está executando em segundo plano o subconsciente. E compreender isso é uma virada de chave para você, na sua vida, em qualquer área da sua vida. Não adianta fazer por exemplo, um tratamento energético, seja qual for o sistema, né? Se você não entender como que esses padrões que geram uma mudança na sua frequência energética, como que esses padrões acontecem. Então, você pode fazer um tratamento com radiestesia, com reiki, com os florais vibracionais que eu tanto amo, com os florais de Bach, qualquer que seja o movimento energético. Mas se você não entender a causa, você não vai trabalhar aquilo que está gerando desequilíbrio. É como se fosse apenas um paliativo. Então, quando você aprende a ter um novo olhar, você muda aquilo que está causando essa frequência de desalinho. Por exemplo, você acredita que as coisas acontecem na sua vida por causa do outro, por causa do que está fora? Por exemplo, imagina, né? Eu trago uma referência muito comum aqui que é a irritação no trânsito. Se eu me irrito no trânsito, a responsabilidade não é do outro, a responsabilidade é minha. É, essa raiva, essa irritação está em mim e eu me conectei com essa vibração, com essa frequência do outro. Vamos trazer outro exemplo? Imagina que você manda uma mensagem lá para o Morzão e ele demora para responder.
Quando ele demora para responder, você olha no seu celular e começa aquele looping mental, imaginando o que você fez para ele não responder. Será que você falou alguma coisa? Será que ele está chateado com alguma coisa? E, ó, o pensamento veio. Agora, o que que ele trouxe com ele? Ansiedade. Então, a ansiedade se instala simplesmente porque você começou a ter uma interpretação sobre a falta da resposta dele. Concorda comigo que não está nele a causa, está em você. Você entregou a sua calma e a sua paz de espírito para ele, para aquela situação. Nunca vai ser sobre outro, sempre vai ser sobre nós. Por que que nós fazemos isso? Se uma pessoa não tem nenhuma interpretação sobre essa falta de resposta, ela não vai ligar se ele demora. Para ela não importa. É a interpretação que nós damos de que existe alguma coisa ali, que existe alguma coisa nas entrelinhas que faz com que aconteça toda essa frequência energética em nós, que causa essa emoção, que causa esse desequilíbrio. Quando você entende isso, você entende que os seus filtros, a maneira como você interpreta o que acontece, vai fazer com que você experimente uma determinada realidade, com que você tenha uma determinada experiência. Tudo que nós fazemos é reflexo do nosso condicionamento, da nossa programação. Se, olha que bacana, se nós mudamos o nosso universo interno, o externo muda. Como nesse exemplo que eu dei da falta de resposta. Se no meu universo interno eu não deixo uma programação de que se eu não tenho uma resposta, alguma coisa está errada, o meu universo interno nunca vai me causar esse desalinho, essa ansiedade, esse incômodo. Vamos trazer um exemplo bastante comum de programação. O arquétipo da mártir é aquele que quer salvar o outro, né? Então, ele imagina que faz parte da proposta dele, do propósito dele, fazer com que o outro não sofra, que o outro não tenha experiências ruins, mas isso não está na mão dela. Nós não salvamos ninguém, o arquétipo da mártir não vai salvar ninguém. Agora, a questão é interessante porque você entender por que que está atraindo essa dinâmica para a sua vida, por que essa crença de que você tem que salvar o outro. Se existe uma questão para você refletir depois desse vídeo, ou já para deixar anotado no seu caderno, que você sabe que tem que vir para esses vídeos com lápis e papel na mão, né? A questão para você refletir aqui é que nada acontece fora que não esteja dentro de você. Eu não me irrito com o outro, né? Não é o outro que vai causar irritação em mim. A irritação está em mim. O outro não vai causar raiva em mim, a raiva está em mim. Eu me conecto com essa frequência, eu me conecto com essa vibração. E aí você fala assim, Cíntia, o que que eu faço com essa informação? Você questiona para entender por que se colocou nesse lugar. E eu já vou te adiantar aqui, esse motivo é emocional. Existe uma causa emocional. E é aqui que você vai conversar com o seu subconsciente. Se o seu comportamento é influenciado por ele, e 95% das nossas escolhas são feitas com base no subconsciente, então você precisa entender o que está acontecendo ali dentro. Lembra quando eu comecei o vídeo falando sobre o vento soprando a terra para tudo quanto é lado? Isso aqui é o subconsciente que está causando essa bagunça e eu tenho que entender de onde está acontecendo isso. Então, anota no seu caderno para você pensar com carinho, especialmente na sua relação com a sua prosperidade. Quando você pensa na sua relação com a prosperidade, como que o seu corpo reage? Se você levar atenção para o seu corpo, vai perceber que ele te traz uma resposta, né? Que pensamentos passam pela sua mente tagarela. Às vezes, a resposta no corpo é um aperto no peito quando você pensa na prosperidade, é um desconforto no estômago, você sente uma rigidez, então você sabe que ali existe uma energia de medo, uma energia de tensão. Pode ser que surja o pensamento para você assim: ah, prosperidade, eu nem penso nisso, isso está fora do meu alcance. Será? Então, eu queria que você observasse esses pensamentos que passam pela sua mente tagarela. Mas nós vamos ainda um pouquinho mais fundo. Eu queria que você pensasse na sua relação com o dinheiro. Qual é a sensação principal
que chega até você quando você pensa em dinheiro. Para algumas pessoas vai ser insegurança, para outras vai ser medo, para outras vai ser uma sensação de impotência, raiva, frustração, não sei. É essa emoção que está vibrando na sua energia. Ela está atraindo ou repelindo a prosperidade por conta daquilo que vibra no seu campo. Então, pensa assim, uma emoção boa. Se você tem uma crença positiva em relação ao dinheiro, em relação à prosperidade, a sua energia expande. Se a sua emoção for negativa, essa energia se contrai. E todas as suas experiências, o que você viveu até hoje, elas criaram informações e essas informações estão guardadas no seu corpo, criando esse campo aqui de atração ou de repelir, de afastar aquilo que você deseja. Não é consciente, ok? Não é lógico, a gente não faz isso porque a gente quer. Eu vou trazer de novo um exemplo do arquétipo da mártir que eu havia citado antes, né? Esse arquétipo. Pensa assim, culturalmente, nós, mulheres, aprendemos que nós tínhamos que cuidar, que nós tínhamos que dividir aquele chocolate ali com o amiguinho, que se nós não fizéssemos isso era feio, era egoísmo, nós só pensávamos em nós. Então, culturalmente, as mulheres têm esse papel do cuidar. E quando nós pensamos no reflexo disso na nossa relação com o dinheiro, nós podemos ver que geralmente as mulheres que têm a sombra do arquétipo da mártir não conseguem guardar dinheiro, não conseguem ter sobra financeira. O tempo todo nós vamos enxergar o mundo externo por conta desses filtros. Então, a sombra desse arquétipo faz com que essa pessoa tenha um comportamento mais ou menos assim: o dinheiro entra, ele sai imediatamente, geralmente não para ela, né? Então, a pessoa vai pagar as contas que ela tem, ela não vai necessariamente entrar numa dívida, mas se sobrar alguma coisa, ela tem um destino e esse destino é fora dela, é ajudar alguém. Então, para mudar a sua relação com a prosperidade, você tem que entender como que você funciona. Não é olhar para fora, é sempre olhar para dentro. Não é uma questão racional, é um desalinhamento mesmo. O que que eu quero dizer com isso? Um lado seu racional fala, Cintia, eu quero prosperar, eu quero ter mais dinheiro, eu quero fazer uma reserva financeira, mas internamente existe aquele pontinho que fala assim: ah, não, não é para você, você não merece isso, você tem que ajudar, olha que feio, você está guardando dinheiro e o outro não tem. Tudo isso acontece ali na narrativa do seu subconsciente sem que você perceba. Uma vez eu fui num quiropraxista e ele conversando comigo estava me mostrando como que era o meu alinhamento. Então ele falou assim, olha, o seu queixo tem que ficar aqui, o seu ombro tem que ficar nessa posição, você encaixa o quadril. Você já fez aula de yoga? Aula de yoga é quase isso, né? O professor vai mostrando para a gente, eu brinco que até ficar de pé, né, na postura da montanha, na yoga, no yoga, é um exercício de consciência. Então, nesse caso do quiropraxista, ele foi mostrando como que seria essa postura correta, né? Não projetar o queixo para cima, um monte de coisa que foi corrigindo. Depois que ele corrigiu tudo, ele falou assim: agora você está alinhada. Quando ele me mostrou o alinhamento, a sensação para mim foi muito estranha. Deu vontade de falar assim: isso aqui não sou eu alinhada, não pode ser. Olha que estranho, mas era. E essa o ruído, esse é o ruído que existe entre o nosso lado racional e o nosso lado subconsciente. A gente acha que está tudo alinhadinho, bonitinho, e não é. Existe alguma coisa ali que causa um barulho, que causa o desalinho. E o nosso sistema nervoso e o nosso cérebro conversam o tempo todo. Isso é realmente um sistema. E esse sistema é responsável pelo que acontece no subconsciente, né? Então, o seu objetivo é que esse sistema te apoie e não te sabote, né? Que ele chega para você e fala, aí, guarda mesmo, faz essa reserva de oportunidade, muito bem, parabéns. E não chegar para você e falar, não, não, não guarda não, coisa feia. Ó, sua tia Maricota tá ali precisando do dinheiro, vai lá e ajuda ela. E nem espera ela pedir. Pega esse dinheiro que sobrou, que você ia guardar para fazer uma viagem ou sei lá o quê, e vê o que que ela tá precisando. E ó, piu, o dinheiro desaparece da sua vida. Esse sistema subconsciente, o cérebro, né, o seu sistema nervoso, ele é responsável pelo que acontece com a sua relação, as informações que estão guardadas ali.
Então, nós temos que fazer com que ele apoie, não que ele sabote. Por exemplo, imagina que os seus ancestrais nunca tiveram uma situação financeira que fosse muito confortável. A ideia de atingir um patamar financeiro diferente, porque o seu trabalho é bom, o seu emprego é bom, você tem uma renda legal, mas você sente que estagnou num determinado platô. Pode ser que ir para um próximo nível seja interpretado pelo seu corpo como uma ameaça. Por quê? Porque é novo. E por que que isso é importante, né? Vamos pensar. Porque existe uma narrativa que diz: quando eu tiver mais dinheiro, todo problema acaba. Quando eu tiver mais dinheiro, tá tudo resolvido. Mas, por outro lado, vem uma narrativa que diz: se eu tiver menos que um valor X, talvez para mim a sensação seja de morte, seja de desamparo. Eu preciso ter um valor X guardado. Dois movimentos opostos. Um que diz assim, com o dinheiro todo problema se resolve, e um outro lado dizendo assim, ai, nossa, se eu tiver menos do que esse valor X aqui, eu estou perdida, eu vou morar na rua. São arquétipos diferentes. Não vou trazer os nomes aqui para não sobrecarregar você com a informação desses arquétipos. Mas o que que acontece com esse movimento? Você tem uma meta financeira, você atinge essa meta, mas por conta dessa narrativa, você acaba retornando aquilo que é familiar para o seu sistema nervoso, né? E como que isso acontece? Por exemplo, quando você aumenta o ganho, uma promoção, muda de emprego, você tem um bônus, você tem mais clientes, entrou mais dinheiro, aumenta também o gasto. E aí você nunca sente que tem mais dinheiro. Entrou o dinheiro, entrou o gasto. Pode ser também que você trabalhe mais porque você não se sente confortável em descansar. É uma ameaça à sua sobrevivência imaginar que você pode ter pausa, que você precisa cuidar da sua saúde, que você pode ir para a energia feminina. Tem mais vídeos aqui no canal que eu falo sobre energia masculina e feminina. O nosso sistema nervoso e o nosso cérebro trabalham juntos para nos manter dentro daquilo que é familiar. Então, se você tem como objetivo ir para um ponto, recapitulando aqui, que seja diferente do que a sua história e a história que eu falo também dos nossos ancestrais, diferente do que eles experimentaram, se nós estamos indo para um novo território, vai haver resistência. Então, o que acontece se o que você deseja é esse lugar novo? Talvez novo para toda a sua família. O seu sistema entra no modo de defesa. Olha o desalinho, né? Quando nós trazemos um olhar espiritual aqui, porque a minha proposta é desenvolver um olhar espiritual para a prosperidade, que eu acredito que nós estamos vivendo esse momento de mudar essa perspectiva. Então, a nossa mente 3D, ela quer pensar no como, ela quer uma resposta rápida, ela quer uma fórmula mágica, ela quer aquela questão que vai resolver tudo. Não é aí que você vira a chave. Você só vai virar a chave se conectando com essa emoção que existe em você e que se mostra no seu corpo. Você pode chamar isso de presença, né? Quando você tem essa presença para perceber qual é o desconforto, qual é a emoção que vem à tona. Aí sim você muda o jogo. Aí sim você percebe que pode ir para novos patamares. Se o que você deseja experimentar for novo para você, para os seus ancestrais, o seu sistema nervoso vai registrar como risco, como ameaça. E é aqui que eu quero fazer um paralelo com a história da Moana. Você assistiu Moana 1? No desenho da Moana, ela tinha esse chamado do oceano, ela queria desbravar, ela queria romper ali a barreira de Recife que existia e ir para um lugar novo. E o que que acontecia? Não vou dar spoiler na animação inteira, mas nesse ponto aqui, a família dela dizia para ela não ir. Não era só a família, aliás, era a família e a comunidade. Olha só esse desejo dela de desbravar aquele novo território era recebido com resistência, com medo, com preocupação. Sua palavra fala assim: está louca? Você vai morrer, por que que você vai para lá? Não tem cabimento. Então, vamos trazer de novo o arquétipo aqui da Marte?
Em um nível mais profundo, nesse exemplo da Moana, existe o chamado da comunidade, da família, dizendo: por que que você quer ir para lá? Nós não somos suficientes para você? Olha que peso que isso representa. E nesse ponto aqui, nós temos que questionar se nós queremos ir além do que os outros foram. A letra da música da Moana tem um trechinho que ela fala assim: será que eu vou? Ninguém tentou. Então, você quer ir além desse limite, mas para isso você precisa encarar que talvez esse ponto os seus ancestrais, sua família, seus pais, seus irmãos não atravessaram, que você vai ser a desbravadora desse limite, que você vai ser a primeira a ultrapassar esse limite e precisa ter uma sensação de que é confortável fazer isso. Uma parte sua, lá no seu subconsciente, vai dizer: ah, não faz isso não, meu Deus, você vai morrer se você for para esse lugar. Ou então, você vai perder a sua família, os seus amigos. Olha o pertencimento aqui. Percebe que para o subconsciente não tem ganho desse lugar novo, apenas medo. O subconsciente tem medo. Ele vai gritar para você ficar quieta na ilha. "Ô, para com isso, para de pensar nisso, fica aí, que você está bem aí." E aqui entra uma parte muito interessante. Talvez você aceite essa sugestão e fique quietinho aí onde está, mas um pedacinho seu que está aqui, mas quer ir além, que quer romper esse limite, vai ficar ali incomodado. Eu chamo isso de permissão para prosperar. Se você vir o podcast, o nome do podcast é isso. Por quê? Porque nós ficamos esperando essa permissão de ir além, essa permissão de ir para um patamar novo. E cada um de nós vai ter uma relação diferente sobre o que nós nos permitimos atingir, o que nós nos permitimos conquistar. E essa permissão, quando você conquista, quando ela vem para você, primeiro ela te libera. A mudança acontece primeiro com você e depois como uma forma de inspiração para os outros que virão, na sua família, nas pessoas próximas e, em última instância, uma mudança energética que libera outras pessoas que talvez você nem conheça a fazer essa mudança também. Então, a solução não acontece somente no racional. Ela precisa incluir o seu corpo, ela precisa incluir o que o seu sistema nervoso tolera. Quando você entende isso, quando você entende as narrativas, aonde estão os medos, aqui você tem uma ferramenta para trabalhar essa mudança, para você conseguir ir para esse patamar novo de uma maneira diferente, de uma maneira sustentável, sem ficar sofrendo altos e baixos, altos e baixos. E eu já deixo aqui um convite para você vir fazer a jornada de desbravar novos mares comigo lá dentro da mentoria do FAP. Dentro da mentoria, nós trabalhamos justamente essa questão da mente, do inconsciente, dos arquétipos, das sabotagens que nós fazemos conosco e dos medos que ficam ali segurando as rédeas para a gente não ir adiante. E é lógico que nós trabalhamos as estratégias para evitar essas sabotagens. Nós trabalhamos com os florais vibracionais Yan para ajudar a modular o seu sistema nervoso. Então fica aqui um convite, vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo se você quiser conhecer mais essa mentoria. É um ano de acesso que você vai ter, com vídeos gravados e encontros que nós realizamos também. Então pensa com muito carinho. Será que faz muito tempo que você está num determinado platô? Será que você está com medo de atravessar esse mar? Pensa nisso, ok? E conta para mim, qual foi o insight dessa aula? O que que você te tirou aqui de aprendizado desse vídeo? Deixa nos comentários, compartilhe comigo e compartilhe também esse vídeo com outras pessoas para que alcance mais pessoas para nós fazermos esse movimento de mudança, ok? Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!